Olha, falando em fiscalização, o IMEP, o Instituto de Metrologia do Piauí, realizou esta semana uma fiscalização em feiras livres de alguns municípios piauienses. E o que é que o IMEP identificou? Irregularidades em balanças de pesagem. A Edna Maciel, a nossa primeira-dama da notícia, vai trazer informações. Olha as balanças. Essas balançazinhas digitais, as balanças digitais, que em tese, seu Zeca, é para facilitar a vida, né? Não só do empresário, mas também de quem vai comprar, porque ele é na hora. Muitas vezes você não consegue naquela balança tradicional saber qual é a pesagem, mas aí você pode, digamos, batizar a balança, né? Batizar a balança, dá o resultado errado e você garfa o consumidor ou a consumidora. Vamos primeiro acompanhar esse trabalho do IMEP, como ele foi feito, e no retorno a gente conversa sobre essa prática abusiva de alguns proprietários de estabelecimentos que utilizam desta prática ilícita. Na tela. A operação faz parte do Plano Nacional de Vigilância de Mercado. Aproximadamente 60 feirantes foram fiscalizados. Balanças com marcas de selagens rompidas, falta de indicação do peso do recipiente da balança e instrumento de pesagem não automático sem aprovação do Inmetro foram algumas das irregularidades encontradas pelo órgão. As fiscalizações foram realizadas nas feiras livres de Teresina, Floriano e Guadalupe. Durante esta operação, foram apreendidas 45 balanças falsificadas. O órgão dá algumas dicas para o consumidor. A primeira é que a balança deve estar no seu campo de visão. Mais uma observação é em relação a essa plaquinha aqui, ó. Ela tem que estar com todas as informações e afixada desta maneira no equipamento. O acesso a essas balanças estão sendo muito facilitados para os comerciantes. Eles adquirem essas balanças com tanta facilidade e eles colocam essas balanças em funcionamento também com muita facilidade, porque o consumidor não tem o conhecimento de que essas balanças são falsificadas. Durante a ação, foi apreendido um número alto de balanças com informações em língua estrangeira, mas algumas são falsificadas em fundo de quintal e em território brasileiro. O material apreendido é encaminhado à sede do Inmetro e posteriormente destruído. Pela comercialização irregular, o proprietário do estabelecimento, ou no caso o comerciante, pode ter a balança lacrada, apreendida, ser multado ou até preso caso resista à fiscalização. Ele foi autuado no momento da fiscalização, ele vai ter direito a apresentar uma defesa no prazo de 10 dias e ele, consequentemente, irá pagar uma multa. A balança foi apreendida e ela vai ser futuramente destruída. A multa é de R$100 até R$1,5 milhão, né? No caso, as balanças, eles sendo primários, né, vai ficar na faixa de R$1.500. Reincidente, a multa dobra o valor. Se porventura ele resistir à fiscalização, não nos der o direito de fazermos a apreensão, aí sim ele poderá ser preso. Nós temos a nossa ouvidoria que o consumidor pode ligar para 994-56-1921 e fazer a sua denúncia, que nós iremos de prontidão fazermos a apreensão desse instrumento. De Metrologia do Piauí está de parabéns. O PROCON também, quando faz suas operações, está de parabéns. Todos os órgãos que fazem fiscalizações estão de parabéns. E presta atenção, Aparecida, no serviço aqui. É o seguinte, o problema é que você viu aí, ó, as multas, elas variam. Entra, Aparecida. As multas, elas variam de R$100 a R$1,5 milhão. Rapaz, olha, quando você tem uma faixa de multa tão larga quanto essa, você pode multar desde R$100, entendeu? Até R$1.500.000. Não existe tanto delito que caiba dentro dessa faixa. Mesmo que você salte R$1.000, R$5.000 por delito, você não chega a R$1.500.000. Então, quando você dá uma margem enorme dessa, de R$100 a R$1.500.000, você gera o quê? A possibilidade de ser uma decisão com base na sua interpretação, né? Do que você encontrou,
do tamanho da fraude, do tamanho que eu digo, uma balança totalmente batizada, uma balança totalmente alterada, é uma balança que, enfim, é uma balança grande. É uma série de questões. Então, é muito difícil você ter ali, digamos, uma espécie de padrão nas multas. Você pode multar de 100 a 1.500.000 reais. Eu sempre cito esse caso, quando se trata de fiscalização, porque para mim foi muito emblemático. O PROCON fez uma série de fiscalizações na época da pandemia. Fiscalizações em supermercados. E eu me lembro que eu recebia os relatórios. O que é que o PROCON fazia? Uma tabela, certo? Com, por exemplo, laranja, maçã, uva, arroz, feijão, produtos basicamente que eram consumidos por todas as pessoas. Em tese, produtos da cesta básica, né? Mas eles incluíam outros produtos também que eram muito consumidos. E aí pegava supermercado A, supermercado B, supermercado C, supermercado D, colocava os supermercados de forma horizontal, né? Coluna, e na vertical os produtos, e você ia comparando o preço de cada produto, levando em conta cada supermercado. Mas olha, a diferença de alguns produtos era brutal, era algo assim inimaginável. Era uma diferença que beirava o absurdo. Em muitos casos não beirava não, era absurdo, entendeu? E aí o que é que ocorre? Você tinha multas lá, mas não eram multas tão pesadas, não eram multas tão grandes e que fossem sentidas de fato pelo empresário que estava praticando aquele abuso, a ponto dele não praticar mais. Deram multas. Por quê? Porque a lei é benevolente. Porque a lei é benevolente. Ela iria ser pesada, essa lei, se fosse comigo ou se fosse com você que está aí do outro lado. Mas o grande, não é. A lei é benevolente. Nesse caso aqui, ô Zeca, você tem essas balanças aqui, com a informação interessante que ainda trouxe na reportagem. Todo mundo olha assim e fala, balança digital, né? Balança digital. Ora, muitas balanças, como ainda trouxe a informação, são balanças fabricadas em fundo de quintal, meu amigo. Fundo de quintal. O cidadão pega as peças lá, o bandido pega as peças lá e monta aquela balança lá e diz assim, é a gosto do freguês. Como é que você quer a alteração aqui? Quantos gramas você quer a mais? Entendeu? Aí o empresário vai, não, bote aí um tanto de margem aí. Aí você fala assim, poxa, mas você está falando de quê? De uma balança dessa aqui para pesar o quê? Essa linguiça que você viu aí? Esse pedacinho de carne que você viu aí? Essa linguiça, esse pedaço de carne, essa laranja, o que for. Em termos absolutos, o preço pode ser pequeno. Quanto é um quilo de linguiça? 20 reais, 30 reais? Vamos lá, por aí. Pode não ser nada, não é nada do outro mundo. Pode ser para mim. Pode ser para o Zeca, pode ser para você, parte da nossa audiência. Mas para a maioria absoluta da população, 10 gramas que é roubado aqui, de um frango, de uma linguiça, de uma carne, pesa para a pessoa, rapaz. Pesa. Porque a pessoa é roubada. Vamos lá. Ela compra um franguinho para levar, compra um pedacinho de linguiça, compra um pedacinho de carne. Soma aí o prejuízo que ela teve na linguiça, no frango e na carne. Já é um baque. E com os outros produtos que tiveram que ser pesados. É outro baque. E durante a semana, e durante o mês. Entendeu? Então não é só uma balança, é só uma balança, é só uma, mas o que de prejuízo essa balança causou a todas as pessoas? E entre todas essas pessoas, relativamente para aquelas de menor poder aquisitivo, qual foi o peso desse desvio? Então é o seguinte, eu vou lhe dar, não é só uma multa não, eu vou lhe dar mais. Porque em média aqui, os seus consumidores, parte tem essa faixa de renda. Então sua multa vai ser, digamos, um pouco mais branda. Mas para aquelas pessoas que você vendeu que tem baixo poder aquisitivo, sua multa vai ser de 100 mil reais. Você dá uma multa de R$1.000, R$1.500, portanto o cara roubou, pô. Dilui no roubo, hein? Não, dá para pagar, dilui no roubo. E a balança que ele comprou batizada, ele compra outra batizada. Qual o problema? Eu duvido se o IMEP voltar daqui a 3 meses, 2 meses,
nos mesmos lugares, como vão encontrar a balança batizada? Quem é que duvida? Duvido que alguém pense o contrário. Mas vamos ter fé, né? Andar com fé eu vou, como diz nosso querido Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né?